Bem-vindos. Para mim é uma novidade essa palestra. Eu já dei muita aula para médicos, mas é a primeira vez que eu dou para não médicos. Então é um desafio. Se eu falar muito complicado, vocês podem puxar minha orelha, mas eu tentei não ser muito complicado, porque afinal de contas, todo dia que a gente está tratando dos pacientes, a gente está dando uma mini aula para cada um, né? Esse aqui é parte do nosso departamento, por incrível que pareça, ele é bem grande. Ainda estão faltando 4 médicos e 2 enfermeiras que são muito participativas em todas as decisões e no tratamento dos pacientes. Meu nome é João Duprá. Nós temos um grupo que chama Câncer de Pele e Dermatologia. É uma redundância, afinal a dermatologia também engloba o câncer de pele, mas é para destacar exatamente o que nós fazemos aqui. Os tumores de pele, basicamente, são esses 3. O basocelular é o mais frequente, ele é um dos tumores mais frequentes no mundo. O espinocelular, em segundo lugar, ele é bastante frequente e raramente dá metástase, mas pode dar. E o melanoma cutâneo, que é menos frequente, mas o mais temido, porque ele sim pode dar metástase. Existem outros mais raros, que também ocorrem na pele, que nós não vamos falar aqui, porque são raros e são inúmeros. Apesar de muito comuns, eles têm baixíssima mortalidade. O basocelular, ele realmente incomoda muito, porque ele é mutilante, eventualmente pode matar, mas normalmente por muito erro, postergação, tanto do paciente quanto do médico. Frequentemente o diagnóstico é feito muito tardiamente e acaba levando a um defeito estético e eventualmente até a um problema mais grave. Tem um índice de metástase muito baixo e são os tumores mais frequentes praticamente em todos os países do mundo. Eu não achei estatística da África, talvez lá não seja tão frequente, mas mesmo nos afrodescendentes e ainda mais nos africanos existem tumores de pele também. Se vocês verem a estatística do INCA, isso aqui não é desse ano, é de 2006, mas pouquíssimo mudou. O tumor de pele melanoma, ele tem ao redor de 6.000 casos agora na última previsão. É muito pouco isso aqui. Nós provavelmente temos pelo menos o dobro disso. O pele não melanoma, que são os basocelulares e espinocelulares, vocês podem ver que é muito maior do que qualquer outro tipo de tumor. Vocês veem o tumor de mama na mulher, extremamente frequente, todo mundo conhece, 48.000 casos estimado. E o basocelular, 116.000. Se existe uma estatística subestimada em tumor de mama, vocês imaginem tumor de pele, que a grande maioria é retirado em consultório, alguns nem são mandados para exame. Então realmente é um tumor muito frequente. Mas isso não deixa de ser um problema grande. O diagnóstico precoce pode fazer com que ele seja tratado de uma maneira muito mais simples. O mais importante realmente para todos esses tumores é a exposição aos raios ultravioleta. Não é a única causa, existem tumores de pele que não são causados pelo ultravioleta, mas a grande maioria sim. Existem vários fatores predisponentes que nós vamos falar, lesões que são pré-cancerígenas. A imunossupressão hoje em dia é muito frequente, não só pela AIDS, mas também porque o número de pacientes transplantados cada vez, graças a Deus, aumenta mais. São pacientes que antigamente não tinham uma grande perspectiva de vida e hoje vivem décadas. Então isso faz com que o número de pacientes que tenham tumores causados pela imunossupressão seja muito grande. E infelizmente a evolução nesses pacientes é muito difícil o controle de tumores em pacientes imunossuprimidos. A ingestão de arsênicos, existem outros inseticidas que podem causar também tumor de pele, é mais frequente em lavradores, alguns tumores de pele. Existem doenças genéticas que causam um número bem maior de tumores de pele. Talvez alguns de vocês, que eu estou reconhecendo vários pacientes aqui, talvez tenham visto pacientes em nossos ambulatórios, existem vários, isso é raro por aí, mas aqui no hospital tem muito, porque nós tratamos muitos pacientes desses, que têm doenças genéticas que causam tumores de pele. Como eu falei, produtos químicos, alguns causam tumor, principalmente inseticidas.
Áreas de cicatriz, principalmente por queimaduras, com traumas frequentes, podem causar. O exemplo típico aqui eram os escravos, graças a Deus há séculos atrás, que ficavam com aquelas braçadeiras ou tornozeleiras de ferro durante décadas, isso podia causar tumor. Atualmente isso é mais comum em pacientes que tiveram queimaduras na infância. A radioterapia pode causar tumores e o vírus HPV, extremamente comum e já muito discutido, também pode causar alguns tumores de pele. Então a radiação ultravioleta é a principal causa, principalmente em indivíduos de pele muito clara. 70% a 80% de toda a exposição solar ocorre na infância. Isso é importante porque boa parte dos nossos pacientes já tem 50 anos para cima. Mas agora sim se percebe que aquela pele clara no passado tomou muito sol. Então é importante conscientizar filhos e principalmente netos. O sol que eles estão tomando lá na infância é que vai causar os tumores no futuro. Isso é muito importante porque todo mundo pergunta, mas precisa ficar usando bloqueador, protetor solar? Claro que tem efeito, mas aos 60, 70 anos, se você imaginar que você tomou 50, 60 anos direto sol, vai ter uma influência, mas uma influência menor. Agora, na infância e na adolescência, sim, aí a proteção, não só de bloqueadores, mas proteção física é muito importante. Uma queimadura solar intensa, aquela que chega a formar bolhas, isso tem impacto na incidência tanto de melanomas quanto de outros tumores. Então é importante evitar a queimadura solar. E adultos que moraram até os 15 anos em locais que tomaram muito sol, eles tendem a ter mais tumor. Isso foi muito bem visto na Austrália. Então, quem foi para a Austrália depois dos 15 anos tem uma incidência menor. Quem já nasceu na Austrália, que é um país que tem pessoas de pele muito clara e muito sol, eles têm mais melanoma. UVB e UVA, isso é muito discutido até em jornais. UVB é aquela radiação que deixa a pele vermelha. E realmente, se você tem uma incidência maior nos horários próximos do meio-dia. Daqui que vem o que todo mundo fala, que não se deve tomar sol das 10 até as 4 horas. Realmente esse UVB ele está presente mais nesse horário e ele vai deixar a pele vermelha. E vai causar vários tipos de tumor. Mas o UVA, bastou o sol nascer, ele já está lá. E fica até às 6 da tarde. Ele não vai causar essa vermelhidão, ele vai causar mais o bronzeamento, mas ele vai causar sim também o melanoma. Então, é claro que é mais saudável tomar sol antes das 10, mas também não se pode exagerar. Um solzão forte às 9 da manhã, ele pode causar malefícios também. A exposição solar crônica, aquela pessoa que trabalha, tem uma ocupação, por exemplo, trabalha na roça, ela vai ter mais o espino celular e um tipo específico de melanoma que vocês vão ver lá na frente, que dá mais no rosto e em pessoas de idade. Essas são pessoas que tomam muito sol, frequente, todo dia. Aquela pessoa que vai tomar sol no fim de semana ou nas férias, ela tende a ter mais os outros tipos de melanoma e o basocelular, que nós vamos mostrar mais para frente. Esses são os dois mais frequentes. É importante ter algumas noções para você poder fazer o seu diagnóstico. Claro que isso precisa ser confirmado por alguém, mas vocês é que vão ter essa dúvida e vão procurar um médico. O basocelular é muito mais frequente que o espinocelular, que é esse aqui. Ele ocorre nas áreas com pelos. Você nunca vai ver um basocelular na planta do pé ou na palma da mão, pelo menos eu nunca vi até hoje. Ele raramente vai dar metástase, é raríssimo. Existem descritos, eu nunca vi. Existem vários subtipos que a gente chama de sobrenome. Então o nome dele é basocelular e o sobrenome dele são vários nomes feios aqui e cada um é de um jeito. Isso é importante porque não dá para comparar o seu basocelular com o do vizinho ou o conhecido, porque cada um é um. Já o espinocelular, ele tem a boa coisa de poder ter uma lesão pré-cancerígena. São manchinhas vermelhinhas que aparecem nas áreas expostas em pessoas de pele clara. São muito frequentes e aqui elas podem ser tratadas facilmente com uma aplicação de nitrogênio ou gelo seco. Nem precisa de cirurgia nessa fase. Ele é mais infiltrativo e pode ocorrer metástases, raras, mas pode ocorrer.
e ela vai ser dividida em diferenciado, bem diferenciado. Isso tem importância na evolução. Quais são os sinais? Eu vou mostrar algumas fotos que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eles podem formar um nódulo, uma úlcera ou ferida, né? Uma ferida que fica mais do que um mês e não cicatriza é importante. Isso precisa ser visto por alguém. Hiperkeratose é um nome feio, mas corno cutâneo fica muito fácil de entender. Vocês vão ver numa foto, realmente é como se fosse um chifrinho mesmo. Isso mostra que embaixo tem alguma coisa. Pode ser uma lesão pré-cancerígena, pode ser um tumor. Não é alguma coisa que o marido ou a esposa fez, é tumor. Placas vermelhas são importantes, ficam lá muito tempo, precisam ser vistas. Pigmentação, são mais escuras, isso é importantíssimo. Telangiectasias também é um nome feio, que a gente usa muito, mas são os vasos. Quando tem vasinhos, isso é importante. Uma lesão que tem um aspecto de cicatriz e começa a crescer, isso é importantíssimo. Isso é muito pouco diagnosticado, tanto pelos pacientes quanto pelos médicos. Frequentemente ele não vê nada, não tem nenhuma ferida, mas tem uma cicatriz que está crescendo, isso não é habitual. Isso provavelmente é um vaso celular e precisa ser visto. Áreas de cicatriz que são submetidas a traumas constantes é principalmente aquele queimado que teve aquela pele que foi crescendo e cobrindo, é uma pele de má qualidade, muito comum nos pés, na região do tronco. Em pés é muito comum no Brasil, não sei porquê, talvez por fogueiras, mas a grande maioria dos casos que a gente vê são assim, fogueiras que queimaram os dois pés. Isso 30, 40 anos depois dá tumor. Então nessas queimaduras que começa a formar ferida, isso é importantíssimo. Úlceras na região genital também são importantes, isso todas as mulheres e os homens são já bem esclarecidos sobre isso, uma ferida na região genital precisa ser vista. Áreas que já fizeram radioterapia, a radioterapia pode causar tumor, então começa a formar uma úlcera numa área que fez radioterapia, isso é importante. E as lesões que vão destruindo, essa é típica característica do vaso celular, ele vai destruindo aquilo que está por perto. Vaso celular, todo mundo pergunta, ele é um tumor, já que ele não dá metástase? Por que ele é um tumor? Porque a coisa benigna, ela respeita o que está do lado. Então ela vai crescendo, todo mundo já deve ter visto, até tem um lipoma, que é aquele tumor benigno que vai crescendo de gordura. Ele vai empurrando o que está do lado. O vaso celular ele não empurra, ele vai destruindo. Então se ele tem no nariz, por exemplo, ele vai infiltrando, e vai entrando, e vai destruindo a cartilagem. Por isso que ele é considerado maligno, apesar de não dar metástase. Então ele pode ser um nódulo, aqui vocês veem bem típico do vaso celular, é um nódulo que cresce. Aqui é no lábio de um paciente uma bolinha também. Uma bola no lábio não é bom. Aqui vocês veem no nariz de um paciente uma bolinha também que está crescendo. Pode parecer uma mancha da idade, uma ferida da idade, como todo mundo fala, mas não é. Isso aqui é um vaso celular. Quando forma ferida, úlcera, ferida há mais de um mês, não deixa. Isso aqui é o nariz de um paciente, não dá para ver tão bem, mas é muito comum pessoa de idade ter isso e deixar anos e anos e vai deixando e a cirurgia vai ficando cada vez mais complexa. Aqui também, em cima da sobrancelha de um paciente, uma feridinha que é nítido que alguma coisa está errado. Esse é o aspecto típico de um vaso celular. Essa é a hiperceratose, parece um chifre mesmo. E às vezes uma coisa bem mais discreta como essa aqui. Para chegar nisso é muito difícil. Mas vocês percebem que começa a crescer alguma coisa morta por cima de alguma coisa que está embaixo. Isso ou é um tumor ou ele está numa lesão, ou é uma lesão pré-cancerígena. Acho que pela visão do lado ali está para ver bem. Essa aqui é do rosto, que é bem um chifrezinho que está crescendo numa lesão que está embaixo. As placas eritematosas ou vermelhas, uma mancha vermelha, aqui são várias manchazinhas, isso aqui é um vaso celular multicêntrico com vários nódulos, é um vaso celular que precisa ser tratado, seja por cirurgia ou outros métodos que eu vou falar. Pigmentação, você está vendo que é uma mancha escura. Isso pode ser vaso celular, como nesse caso, como pode ser melanoma, e vocês vão ver mais para frente. Mas uma mancha escura deve ser vista. Existem várias manchas escuras que não são tumores, não precisam se assustar. Tem uma coisa que chama ceratose, seborreica, benigníssima, o tratamento é eminentemente estético, muito frequente e que não é vaso celular.
O basocelular, a diferença, aqui vocês não conseguem ver bem, mas do lado vocês veem, elas têm um brilho. Esse brilho que a gente chama de pérola, perláceo, é mais característico do basocelular. A ceratose seborreica, que é benigníssima, ela é opaca, não tem esse brilho. Aqui também, vocês estão vendo uma bolinha pretinha, isso é um basocelular. Isso assusta muito, todo mundo acha que é um melanoma e não é, só um basocelular. Só um basocelular, né? Assusta, mas é um tumorzinho facilmente tratável, nesse caso, com uma cirurgia. Isso aqui engana muito, fica uma feridinha lá anos, 10, 5, 10 anos crescendo. Eu tirei aqui a foto da cirurgia, era enorme, pegava todo o lábio. Porque a pessoa não valoriza, vai deixando, até convencer o paciente que isso é uma coisa importante, demora. E aqui, principalmente nessa área do centro da face, é muito perigoso porque ela vai entrando para a profundidade. Essa é a área cicatricial, tá vendo? Isso aqui ele não queimou esse nariz. Esse nariz, a cicatriz vai aumentando sozinha. Uma cicatriz que vai aumentando sozinha não é bom. Isso deve ser um basocelular. Aqui já não, tá vendo? Parece que ele queimou aqui, teve uma cicatriz que tracionou. Isso é um basocelular, não é uma cicatriz. Cicatriz que está crescendo não é normal. Isso precisa ser visto. Aqui foi a única foto mais impressionante, mas acho importante vocês verem. Esse aqui é um paciente que tinha queimado, ó, e começa a crescer uma ferida. Isso não é normal. Uma queimadura que começa a dar ferida não é normal. Aqui também, uma queimadura começa a dar uma ferida. Muito comum também em áreas de radioterapia por tumor de mama. Hoje em dia existem técnicas bem mais aperfeiçoadas para fazer radioterapia, mas as máquinas do passado causavam esse tipo de alteração também. E o tratamento? Como é que nós vamos tratar os carcinomas? Primeiro, tem que ter uma suspeita clínica. Quem tem um olho bom vai conseguir fazer o diagnóstico pelo menos uns 80%. Tem muita coisa que engana a gente, sim, e precisa fazer uma biópsia. Mas a suspeita clínica para um olho treinado ver bem. Importante ver o exame físico. Por quê? A maioria dos pacientes tem uma predisposição a ter um tumor. Então é muito comum o paciente ver e falar, estou com uma feridinha aqui na ponta do nariz. A gente fala, então tira a roupa, vai lá que nós vamos examinar tudo. A pessoa fica ofendida, fala, não, mas é aqui no nariz. Mas é esse o tratamento correto para câncer de pele. A pessoa pode ter outros. Mesmo que aquilo não chame atenção, às vezes chama atenção para a gente. É muito comum a gente pegar um paciente que veio por um problema na orelha, a gente tira a roupa e vê um melanoma enorme nas costas lá, que ia matar esse paciente. Muito comum. A biópsia, quando necessário, parcial, ou às vezes a gente já sabe que é um tumor, a gente já tira definitivamente. Pode ser cirúrgico, quanto não cirúrgico, graças a Deus hoje em dia já existem várias técnicas não cirúrgicas. Mas, no momento, o padrão é cirúrgico. São casos de exceção que não são cirúrgicos. Aqui os tratamentos. A cirurgia pode ser feita vendo as margens, como é que elas estão, se elas já estão livres na hora ou não. Isso não é todo local que faz, não é todo hospital que faz, e não é todo caso que a gente faz. Tumores muito pequenininhos, a gente já tira sem fazer um controle intraoperatório se a margem está livre ou não. Mas tem qualquer dúvida, é melhor fazer uma avaliação intraoperatória. Radioterapia é uma boa opção, sim, para pacientes em torno de 80 anos para cima. Nós não gostamos de fazer em pacientes muito jovens. Aqui, como eu brinco com os pacientes, 70 anos é muito jovem para fazer radioterapia. Porque a radioterapia, eu não sei até onde vai, eu imagino onde vai, mas eu não tenho certeza. Pode ser que por baixo tenha tumor e eu não vi. O efeito estético não é brilhante a longo prazo. E, eventualmente, a radioterapia, como vocês viram, pode causar problema. Mas eu acho uma excelente opção para pessoas acima de 80 anos, em que tem já várias morbidades, uma cirurgia pode causar problema. Para esses pacientes, às vezes o resultado estético é fantástico. Criocirurgia, para nós, exceção da exceção. Existem vários cirurgiões, vários plásticos, vários dermatologistas que adoram a criocirurgia. É muito simples, eu pego um nitrogênio, eu queimo 1 minuto, espero, queimo de novo mais 1 minuto. Qual o problema? Eu não sei até onde eu precisava ter queimado. Eu não vi a biópsia. Fica um buracão enorme, que a pessoa fala, é fácil, isso aí, o pessoal vai embora. Não, fica um buracão enorme com muita dor. Então, realmente, se eu estivesse num lugar muito longe que não tem um cirurgião,
ótimo, uma boa opção. Para nós já fizemos em alguns casos de pessoas que absolutamente não tinham qualquer condição de uma cirurgia, então nós fizemos a crioterapia, mas nós não gostamos desse tratamento. Terapia fotodinâmica. Ela teve um boom enorme, faz uns 5 anos, eu acredito, porque realmente eu acho que o futuro vai ser por aqui. Tratamento fantástico, porque é uma pomadinha que a gente passa, por exemplo, no nariz, eu tenho um vaso celular, passa uma pomadinha, fica lá a pomadinha no tumor, no resto ela vai embora. Eu jogo uma luz infravermelho bem potente, ela vai queimar só onde tem a pomadinha. Pode parecer fantástico, e é fantástico em alguns casos, mas ela é só indicada para alguns tipos de vaso celular, dói muito, os pacientes têm se queixado disso, e a pomada custa cara e, que eu saiba, pouquíssimos convênios cobrem. Então ela tem um custo, tem uma dor, mas ela é uma excelente opção em várias situações. 2 tipos especificamente de vaso celular, que eu não preciso falar, mas o seu médico pode falar para você. E principalmente vocês devem ter visto, aqui na plateia tem várias pessoas assim, que já não tem mais tanto cabelo e tem várias lesõezinhas no couro cabeludo. Não dá para você queimar aqui, queimar aqui, queimar aqui, fazer uma cirurgia enorme. Para isso é excelente, ele trata todas essas lesões pré-cancerígenas. Então ela existe, a sua indicação sim, é um ótimo tratamento, mas por isso que eu digo que a cirurgia ainda continua sendo o melhor, porque ele vai ter uma profundidade de 2 milímetros. Se ele tem uma coisa mais profunda, aquilo vai depois crescendo por baixo. Efurix é uma droga baratíssima, uma excelente opção para várias situações, a gente usa principalmente para lesões pré-cancerígenas. O problema disso aqui é que você tem que usar por 1 mês e vai formando feridas, então o paciente precisa ser muito bem instruído do que vem pela frente, mas é uma boa opção, barata, e pode tratar, por exemplo, como eu falei, uma região de couro cabeludo cheio de lesões. Por isso que eu falei que o futuro deve estar por aqui. O tratamento, se Deus quiser, no futuro, os cirurgiões que vivem disso vão morrer de fome. Porque vão acabar descobrindo, aí não descobriram, mas vão acabar descobrindo. Por mais que os cirurgiões quisessem, a gente nunca conseguiria ir contra isso, pelo bem da humanidade, porque a indústria farmacêutica investe pesado nisso. Então a Aldara foi uma pomada que ela trata vários vasos celulares mais superficiais. Ela foi inicialmente lançada para tratar verrugas, porque ela aumenta a imunidade. Ela é uma ótima pomada para isso. E começou a ser usada para alguns tumores. Tem função sim, mas é exceção, como eu já falei, porque não tem uma grande profundidade, porque ela custa caro, porque ela dá uma irritação importante. Então ela é indicada para casos bem especiais, mas é mais uma arma e que eu acredito que isso aqui tudo vai evoluir para, se Deus quiser, um dia não precisar mais de cirurgia para tratamento. No momento, infelizmente, o melhor é realmente a cirurgia. Se você pegar a cirurgia, pode parecer uma coisa enorme a princípio, né? Então você vê um tumorzinho aqui que eu tinha mostrado na foto atrás. O Dr. Edward, o Dr. Marcelo, a doutora Mariane, que estão aqui, desenham como vai ser a cirurgia, isso é feito com anestesia. Isso aqui só para vocês entenderem, espero que não fiquem pressionados, mas isso tudo é milimetricamente calculado para a cicatriz ficar aqui, então não é uma coisa tão, como alguns podem pensar, que como a gente está tratando câncer, tanto faz a parte estética. Não é verdade, a gente realmente se preocupa em tentar, dentro do possível, do que é humanamente possível, fazer. E aqui vocês veem o nariz, ele, graças a Deus, tem uma grande vantagem, que a cicatriz ao longo do tempo vai melhorando bastante. Então não é uma coisa, o importante do nariz é não sair da simetria. O resto com o tempo vai melhorando. Essa foto eu pus só para vocês verem, olha, pode parecer uma feridinha bobinha, mas às vezes por dentro isso é muito maior. Quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente vai controlando as margens de milímetro em milímetro, você vê que a coisa é muito maior do que podia parecer. Esse é o tipo de tumor que vai crescendo por baixo, então ele engana muito. E por isso você vê que a longo prazo parecia enorme, parecia que aquele nariz nunca mais ia ficar uma coisa aceitável. Você vê como ficou ótimo, a longo prazo fica muito bom. Então, por isso que nós ainda somos fãs da cirurgia. Algumas localizações nós preferimos outras coisas, mas a princípio é chocante, mas depois fica muito bom.
O segmento dos pacientes que tiveram esses carcinomas é de baixo risco de volta local quando bem operado. Então nós acreditamos que uma vez por ano, ele passando num dermatologista ou numa pessoa que está acostumada a ver isso é o suficiente. A prevenção basicamente é o protetor solar, existe muita controvérsia nisso, a gente não pode acreditar só no protetor solar, ele é uma arma, mas não é porque a gente passa protetor solar que a gente pode ficar velejando 3 horas sem camisa. As lesões precursoras, principalmente dos espinos celulares, que aquelas queratoses podem ser tratadas, e principalmente a proteção física, como chapéu, roupa e o autoexame vão ajudar a fazer o diagnóstico precoce. O autoexame pode ser feito tanto pessoalmente ou o mais comum é o homem ser diagnosticado pela esposa. É gozado que a esposa rarissimamente é diagnosticada pelo marido, mas o marido frequentemente é diagnosticado pela esposa, ela percebe quando alguma coisa não está como deveria ser. O melanoma é aquele que nos assusta mais. Vocês veem que é uma lesão diferente, cheia de bordas, muito preta em alguns casos, outros nem tanto. Na planta do pé, muito esquisito, tem uma pinta na planta do pé, uma coisa que chama muita atenção. Lesões escurecidas na vagina são muito frequentes, rarissimamente são melanomas, mas devem ser observados pelo ginecologista se tem alguma importância aquilo. Ela vem aumentando de incidência, em torno de 5% ao ano. Estima-se que em torno de 1 a cada 70 indivíduos vai desenvolver melanoma nesse ano. É um número muito grande. No Brasil não chega a isso, mas enquanto nos Estados Unidos é em torno de 60 mil, como eu mostrei aqui, no Brasil é em torno de 6 mil. Uma avaliação mais realista seria 12 mil no Brasil, acredito que esteja mais por aí. E faz nos Estados Unidos ao redor de 1 óbito por hora. No Brasil, nós temos ao redor de 1/3 disso evoluindo para óbito. E aqui vocês veem como o aumento de incidência na população branca. Na população hispânica, negra, ele se mantém, porque aqui não é dependente do sol. Aqui é puro azar mesmo. Essa tabela é cheia de números, não é para vocês prestarem atenção nisso, mas o que eu queria que vocês vissem é que quando o melanoma é diagnosticado numa fase inicial, ainda uma lesão fininha, sem nenhuma disseminação, a probabilidade de cura é imensa, ao redor de 80% a 90%. Já quando ela é diagnosticada com gânglios ou com nódulos em torno do melanoma, já cai bastante, para em torno de 50% a 40%. E quando ele dá metástase, infelizmente, é praticamente anedótica a sobrevida. Graças a Deus, nos últimos 2 anos já aconteceram algumas drogas novas que estão nos dando maior esperança. Mas, infelizmente, a doença disseminada ainda é muito preocupante no caso do melanoma. É muito importante falar para vocês dos fatores de risco. O que uma pessoa deve se preocupar quando ela tem para desenvolver o melanoma? História familiar, muito importante, tanto de melanoma, ela tem uma pequena relação com câncer de pâncreas, então quem tem na família alguém, isso é importante avaliar. História pessoal, quem teve um melanoma, 5% das vezes pode vir a ter um outro melanoma. Então, às vezes, tem um melanoma muito fininho, eu falo para os pacientes, para animá-los, que isso foi uma coisa boa, porque aquilo mostrou que ele tem um risco e a partir dali ele vai tomar cuidado. O chato é fazer um diagnóstico já numa doença muito profunda. O fototipo de pele 1 e 2 é aquele paciente que toma sol, fica vermelho, 2 dias depois está branco de novo, é aquele que não se bronzeia. Esse tipo de pessoa, ou que dificilmente se bronzeia, precisa passar um mês inteiro na praia, devagarzinho, para pegar uma corzinha que 2 semanas, quando voltou da praia, já desapareceu. Então essa pessoa tem um risco muito maior de desenvolver melanoma. Pele actínica é aquela pele sofrida de sol, daquela pessoa que trabalhou na roça, que tem aquela pele, principalmente do rosto, do antebraço, cheia de feridinhas. Cabelos claros, principalmente os ruivos, olhos claros. Pessoas que têm muitas pintas diferentes, 50, 100 pintas, isso aumenta muito a chance de ter melanoma. Quem já teve uma biópsia que mostrou um nevo com atipia,
Aquele nevo congênito grande, não aquele pequenininho, mas aquele que talvez você já tenha visto alguém na rua com um nevo grande de nascença, isso aumenta a chance de melanoma. Queimadura solar que teve bolha, como eu falei anteriormente. A pessoa que era cheia de sardas na infância. Gravidez não tem influência no melanoma. Por isso que a gente pôs isso aqui, porque todo mundo acha que a gravidez aumenta a incidência, evolui mal quem teve melanoma quando fica grávido. Isso não é verdade. Por isso que a gente pôs aqui para lembrar que não tem influência. Bronzeamento artificial, está muito bem demonstrado que o bronzeamento artificial aumenta sim a chance de ter melanoma. Aqui você só vê dá para ver daí uma pessoa cheia de pintas, tá vendo? Essa aqui tem um risco enorme de desenvolver melanoma. Uma pinta na planta do pé ou uma criança que nasceu cheia de pintas, o corpo todo. Essa pessoa tem um risco muito maior de ter melanoma. Tem vários tipos, que eu vou passar um por um, eu vou mostrar para vocês, que é como vocês vão reconhecer o melanoma. Esse é o mais comum, o extensivo superficial, ele é 70% dos melanomas. Ele pode aparecer do nada ou em cima de um nevus com muita alteração. O nevo é uma pinta verdadeira, né? No começo ele vai crescendo para os lados, passar anos nisso ou não, e depois ele vai começando a entrar para a profundidade, é aqui onde tem o maior risco. Ele pode acontecer em qualquer idade, mas na média é aos 51 anos. E ele tem uma característica clínica bem típica, que dá para vocês verem no seio de uma mulher. Vocês podem ver como ele é todo irregular, ele vai crescendo para o lado, ele não é uma bolinha, ele dá na área que tomou sol. Olha, aqui uma lesão muito mais discreta na orelha, isso aqui é difícil fazer o diagnóstico, muita gente aqui deve ter uma pintinha dessa, mas se essa pintinha está crescendo, isso é importante. Aqui vocês estão vendo uma cicatriz, que foi tirada uma pinta, não foi mandada para exame, e aqui crescendo depois a pinta. Isso não é normal. Uma pinta que começa a crescer não é normal. Tá vendo? Aqui é um melanoma que ele vai crescendo, todo mundo vê que essa pinta não é normal, né? Aqui é tranquilo, mas aqui ó, dá para ver bem, isso aqui não é normal você tirar uma pinta e começar a crescer. E aqui é a lesão típica, ó, tá vendo uma área escura, ela é assimétrica, então ela não é toda por igual. Uma área bem escura, a outra nem tanto, e grande. Isso aqui é raro, graças a Deus, mas pode acontecer, o melanoma de áreas menos comuns, né? O melanoma nodular, ele é o segundo mais comum, ele pode surgir do nada, não precisa ter um névoa antes, e ele já começa a crescer para baixo. A média é um pouquinho maior e são normalmente mais agressivos. Então é bem típico, uma bolinha com produção, com líquido, não é uma bolinha que você fica tranquilo. Uma bolinha que está crescendo rapidamente. Aqui uma bolinha, tá vendo? Chega a ter... Esse paciente estava com curativo, porque estava sujando a roupa. Então não é o normal. Aqui também um melanoma nodular, aqui no couro cabeludo. O melanoma acral, esse melanoma ele não é relacionado ao sol. Então ele pode dar tanto em brancos, quanto em negros, quanto em orientais. Os orientais também têm pouquíssimo melanoma daqueles que eu falei anteriormente. Esses aqui podem ocorrer tanto na região da palma da mão, planta do pé ou embaixo da unha. A média de idade é um pouquinho maior e nem sempre eles têm pigmento. Então vocês veem aquele na planta do pé, outro na planta do pé, esse aqui também, esse aqui na unha, destruindo a unha. Isso aqui às vezes é tratado anos como micose. Então o normal desse tipo de melanoma, infelizmente, é ele ser tratado tardiamente. Aqui uma pinta na planta do pé. Isso existem maneiras de se seguir por fotografia. Nem todas as pintas na planta do pé devem ser retiradas, mas devem ser observadas sim. Aqui vocês já veem que nitidamente não é normal. Tem uma pinta preta e várias bolinhas pretas aqui. Ó. Isso aqui já é progressão do melanoma por baixo. O lentígo maligno melanoma é aquele que eu tinha falado, que ele é mais frequente naquelas pessoas que tiveram uma exposição muito grande, trabalhadores rurais principalmente, e ele é muito lento, ele passa anos num crescimento para o lado, para depois ele entrar mais profundamente. Mas ele pode vir a dar problema sim, se ele entrar mais profundamente. São pacientes com mais idade, são lesões planas e extensas, e ele é mais benigno entre aspas, porque ele é lento, mas se você deixar ele vai aprofundar.
Então são lesões muito discretas, que ocorrem na face, principalmente. Difícil fazer o diagnóstico. Difícil ver que isso aqui não é que a gente chama de mancha solar, lentículo solar. É difícil, mas isso quem está acostumado já consegue ver com uma certa facilidade. Você vê aqui já fez uma biópsia e começou a crescer. Aqui também já tinha tirado e começou a crescer. Aqui ó, tem uma cicatriz que vai daqui até aqui, ó, e começou a crescer nos dois lados. Porque a maioria das vezes ele é retirado economicamente por ser na face e ninguém nem pensou que aquilo podia ser um melanoma. Aí é recidivo. A base do tratamento principalmente é fazer o diagnóstico clínico, a biópsia, depois se amplia a margem e trata os gânglios. Eu não vou falar de todos esses, mas o principal está aqui. O que deve chamar a atenção? É uma pinta que é assimétrica, ela não é redondinha, é o ABCDE. O B, porque as bordas dela estão irregulares, tem mais de uma cor, o diâmetro está em torno de 6 milímetros e ele está crescendo, está mudando. Então aqui vocês podem ver uma pinta que é assimétrica, não está tão bom aqui na frente, mas ela tem uma bola aqui e o resto aqui é plano. As bordas, está vendo como elas não são redondinhas, são irregulares. Tem uma cor mais escura aqui, preta aqui e marrom aqui. E o diâmetro dela, porque ela está com mais de 6 milímetros. E existem alguns exames que a gente tem aqui no departamento para poder fazer esse diagnóstico com um pouco mais de precisão, que é o dermatoscópio. Nós temos esse que é portátil, a gente vai examinando lesão por lesão. Existem algumas características que podem mostrar para a gente se é ou se não é. E essa aqui é uma visão da pinta com o dermatoscópio. Ela é bem diferente do que simplesmente um aumento. Não é só aumentar a pinta. Ela consegue ver muito mais detalhes à medida que o pigmento está lá na profundidade. Ele é azul, como vocês estão vendo aqui. Quando ele está bem superficial, ele é mais preto. Então a gente consegue ter uma ideia da profundidade que está essa pinta e várias características. Aqui vocês veem duas pintas muito semelhantes. Essa aqui é uma pinta benigníssima e essa aqui é uma pinta que vocês veem como ela é irregular. Esse lado parece estar crescendo diferente desse aqui. Então a dermatoscopia consegue fazer um diagnóstico muito melhor do que o olho nu. Está vendo aqui? É o que a gente chama de uma lesão rica. Rica no mau sentido. Você vê como ela está crescendo aqui, ó, para a periferia, aqui nem tanto. Excelente, agora dá para ver melhor. Aqui ela tem uma região branca. Então são características que quem faz esse exame consegue ter alguma coisa muito mais precisa do que simplesmente ver uma pintinha e chutar se era ou não. Ela serve também para tranquilizar. Isso aqui é uma pintinha na unha, isso aqui todo mundo já fica morrendo de medo que seja um melanoma que está crescendo na unha. E um exame mostra que ela é meio arroxeada. Isso aqui foi algum calçado, alguma coisa que caiu em cima da unha. Como para chegar daqui até aqui às vezes demora meses, então a unha que estava aqui ela vai crescendo, 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 até chegar esse hematoma lá demora 2 meses, ninguém mais lembra que bateu a unha. Então como ela demora, isso aqui parece, a pessoa leva um susto e a gente consegue tranquilizar, pode ficar tranquilo, você volta daqui a 2 meses só para a gente garantir. Então isso a dermatoscopia pode também tranquilizar. E o que a gente faz aqui no departamento é ir acompanhando uma foto de hoje com uma foto depois de 6 meses. Uma mudança discreta a gente já consegue ver. Eu não vou guardar no meu cérebro como é que estava essa pinta agora e daqui a 6 meses. Então a gente guarda isso no computador, tem uma imagem que mostra de onde é a pinta, qual que é a imagem hoje, qual que é a imagem depois de 6 meses, essa pinta está mudando, precisa tirar. E chegou agora, faz uns 6 meses, no hospital, um outro aparelho, que é a microscopia confocal. Aqui ainda essa foto é de uma época que ele era bem mais complexo, hoje em dia é bem mais simples, que a gente consegue ter, praticamente ver a célula mesmo. E a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso até do que essa foto. Depois que você identificou, você vai para a biópsia. A biópsia ela pode ser retirando a pinta inteira ou uma parte dela. E a gente deve fazer uma biópsia sem muita margem. Todo mundo pensa, mas se já não é tumor, você não quer tirar de uma vez? Não, isso não é bom, isso vai prejudicar. Pode não ser tumor, pode ser benigno, né? Eu fiz uma cicatriz grande desnecessariamente e pode prejudicar o tratamento seguinte, como a gente vai ver. Então a gente tira com uma margem mínima de 1 milímetro só e sempre no sentido longitudinal do braço.
Uma vez que eu tirei, eu mando para exame e tem várias coisas que vem no laudo, mas o que mais importa para vocês é a espessura, que chama Breslow, se ele é ulcerado e se ele tem mitose. Espessura é o quanto que ele entrou na profundidade. Ulceração é se ele está fazendo uma ferida mesmo. E mitose é aquela célula que está se proliferando. Esses são os 3 dados mais importantes do melanoma que podem dizer na biópsia, isso é grave, isso não é grave. Então aqui a gente vê se ele entrou na profundidade, por aqui a gente vai medindo, vê os níveis que ele chegou, e isso vai dar uma boa probabilidade da cura. Então o melanoma que tinha menos de 1 milímetro de profundidade, a cura é excelente. Já o melanoma que passa de 4 milímetros, ele é bem ruim. E quando passa de 4 e tem úlcera, ele é pior ainda. Então esse paciente aqui nós precisamos seguir de perto, para ver se qualquer nodulinho que voltar a gente trata precocemente. É um melanoma fino, a gente vai passar por uma ampliação da margem. Só fazer uma ampliação, não precisa saber isso, mas para cada espessura tem uma ampliação. Então a gente tem uma cicatrizinha aqui. Aí a gente desenha, então nesse caso precisava fazer 1 centímetro. Então a gente faz e fecha, fica no sentido das costas do paciente, só que depois de uns 6 meses fica bem discreto. Aqui pode acontecer na face, nas faces a gente faz uma margem um pouquinho menor. Vocês veem que a princípio pode parecer feio, mas depois de um tempo isso fica muito bom. E como o melanoma pode partir para o gânglio, então a gente vai pesquisar para ver se tem alguma célula escondidinha lá no gânglio. Isso, se o paciente não tem nenhum gânglio, a probabilidade de cura é muito maior do que se ele tiver um gânglio. Então a gente tenta se antever e ver se tem alguma coisa muito pequena lá dentro do gânglio. Isso chama-se o linfonodo sentinela, em que nós vamos procurar o gânglio que toma conta daquela região e tirar ele e examinar ele extensamente. Então a gente injeta um líquido em volta do melanoma ou da cicatriz, ele vai seguindo pelos vasos linfáticos e para no gânglio. Por exemplo, se for na perna, ele vai parar no gânglio da virilha. A gente tira só esse, antigamente tirava todos, agora tira um só. E esse você examina ele extensivamente. Então a gente faz o exame no dia anterior, vê qual que é o gânglio sentinela daquele paciente. Então lá na hora da cirurgia, a gente pega um corante, injeta em volta da cicatriz. Por isso que a gente não deve fazer uma biópsia grande, porque a gente quer injetar bem próximo do tumor, para ele mostrar qual é o gânglio sentinela desse paciente. Aí a gente vai fazer um cortinho lá na virilha desse paciente, que é onde estava o gânglio sentinela dele, e tira só aquele gânglio. A gente tem uns 15 a 30 gânglios na virilha, a gente tira só aquele. Então é uma cirurgia pouquíssimamente invasiva, tira só aquele gânglio, vê se ele está radioativo, para ver se é ele mesmo, e aí a gente picota ele em pedacinho para procurar, de meio milímetro, para procurar um foquinho. Aí a gente consegue se antever a ter uma coisa maior que pode realmente causar. Aqui eu sei que vocês podem ver que é uma coisa microscópica, e olha que ele conseguiu achar um focozinho mínimo que você nunca conseguiria palpar, nunca teria uma tomografia, nunca teria um PET scan que pegasse uma coisinha assim de 3, 4 células. Essa que é a função do sentinela, pegar uma coisa bem inicial. Agora, quando tem o estágio 4, aí a gente vai para o tratamento de quimioterapia, que vem evoluindo nos últimos anos, mas infelizmente ele não tem ainda uma grande probabilidade de cura. Aqui é só para falar da equipe. Naquela foto, infelizmente, não estavam todos. Então aqui estão vários que estão aqui sentados, mas tem a enfermeira Luciana Facuri, que faz acompanhamento de vários pacientes e participa de todas as pesquisas que nós fazemos. A Lucimara, que está aqui, que ela vê todos os curativos praticamente e supervisiona aqueles que ela não vê, não faz, e vai no andar ver os pacientes. Ela é muito importante para o acompanhamento dos nossos pacientes. Além do Dr. Fernando, doutora Juliana Machado, Juliana Casagrande e Marco Antônio, que infelizmente nesse dia não puderam estar na foto do departamento. Obrigado.